Olá pessoal, meu nome é Patrick Lima e hoje a gente vai entrar na aula 3 do meu projeto Quarentenem. Então, se você não quer perder essa aula, assista até o fim, deixe seu like para fortalecer o meu trabalho e vamos para a leitura da primeira questão de hoje. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, pessoal, nesse gráfico aí a gente pode ver que nós temos a velocidade do veículo e o tempo, né? E aí mostra, né, esse aumento da velocidade, depois mostra uma constância, depois uma redução da velocidade, enfim. Daqui a pouco a gente vai analisar melhor esse gráfico. Aí no comando da questão nós temos quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado. Então, pessoal, essa é uma questão que fala sobre congestionamento. É um problema ali que é encarado por muitas cidades brasileiras, principalmente as cidades grandes, né, onde tem um fluxo de carro muito intenso. E essa questão ela fala, na verdade, especificamente sobre a velocidade de um veículo em determinado congestionamento. Então, a gente tem que observar o gráfico, interpretar o gráfico e, a partir dessa interpretação, verificar por quantos minutos esse carro ficou imóvel, ou seja, por quantos minutos esse carro ficou parado. Então, pessoal, aí no gráfico a gente pode notar o seguinte, né? No eixo da horizontal nós temos o tempo medido em minutos e no eixo da vertical nós temos a velocidade, né? Ali ele não informa qual é a unidade de medida da velocidade, se é quilômetros por hora ou metros por segundo, mas isso não importa para a resolução da questão. E observando melhor o gráfico, a gente nota o seguinte, que entre 0 e 1 minutos, entre 3 e 4 minutos e entre 6 e 8 minutos, a velocidade do carro ela não se altera, ela permanece a mesma, né? Por quê? Porque o gráfico está ali na horizontal, então significa que não há nenhum aumento de velocidade, nenhuma redução nessa velocidade, então a velocidade é a mesma. Agora, o que eu posso notar ali nesses três intervalos de tempo? Entre 0 e 1 minutos, o gráfico não está ali no piso, não está no chão, né? Não está encostando no eixo X, que é o eixo do tempo. Então, significa que por mais que ele esteja com uma velocidade constante, essa velocidade ela não é zero, ela não é nula. Então, ele está com uma velocidade constante, porém com uma velocidade constante diferente de zero, né? Então ele está ali se movimentando com a mesma velocidade, mas ele não está imóvel. Isso porque o gráfico ainda não chegou ali no ponto mínimo, que seria encostar no eixo do tempo, né? Tranquilo. Entre 3 e 4 minutos, a velocidade também é constante, né? A velocidade nem aumenta nem diminui e também não é zero. Por que não é zero? Porque o gráfico ainda está um pouco acima do eixo X, que é o eixo do tempo, né? Então, como ele está acima do eixo X, significa que a velocidade dele não é zero. E entre o intervalo de tempo de 6 a 8 minutos, a velocidade nem aumenta nem diminui, então ele não tem uma aceleração nem uma desaceleração, a velocidade dele é sempre a mesma. E nesse caso, a velocidade, além de ser constante, é uma velocidade nula, ou seja, a velocidade nesse ponto aí é de 0 km por hora. Por quê? Porque o gráfico ele tocou o eixo X, tocou o eixo do tempo. Só lembrando que eixo X é o eixo da horizontal. Sempre na matemática, eixo X é o eixo da horizontal. E toda vez que o gráfico toca o eixo X, esse valor lá em Y, né, que no caso seria o eixo da velocidade, corresponde a zero. Então, toda vez que o gráfico descer até tocar esse eixo da horizontal, significa que lá no Y ele vai estar representado pelo valor zero, certo? Então, nesse caso, entre 6 e 8 minutos, a velocidade do carro não aumenta e nem reduz, e essa velocidade corresponde a 0 km por hora. Então, significa que entre 6 e 8 minutos, o carro está imóvel, ou seja, parado. Então, entre 6 minutos até 8 minutos, o carro permaneceu parado, imóvel. Então, significa que o carro ficou parado por 2 minutos, né? Até porque entre 6 e 8 nós temos 2 minutos. Então, significa que a alternativa dessa questão é a alternativa de letra
C. Então a alternativa correta é a letra C, beleza? Tranquilo, essa questão foi bem fácil. Eu vou estar lendo uma segunda questão agora para a gente estar resolvendo. Então vamos para a leitura dessa segunda questão. Para que o pouso de um avião seja autorizado em um aeroporto, a aeronave deve satisfazer necessariamente as seguintes condições de segurança. Primeira, a envergadura da aeronave, maior distância entre as pontas das asas do avião, deve ser, no máximo, igual à medida da largura da pista. Segunda, o comprimento da aeronave deve ser inferior a 60 metros. Terceira, a carga máxima, soma das massas da aeronave e sua carga, não pode exceder 110 toneladas. Suponha que a maior pista desse aeroporto tenha 0,045 km de largura e que os modelos de aviões utilizados pelas empresas aéreas que utilizam esse aeroporto sejam dados pela tabela. Então, pessoal, aqui a gente olha essa tabela, né? Nós temos 5 modelos de aeronaves e ali nós temos o comprimento dessas aeronaves, a envergadura dessas aeronaves e a carga máxima dessas aeronaves. Então vamos para o comando da questão. Os únicos aviões aptos a pousar nesse aeroporto de acordo com as regras de segurança são os de modelos... Então, pessoal, essa é uma questão que fala sobre aeronave, sobre aeroporto, e a gente precisa de se atentar às 3 condições de segurança, né, para que o pouso seja autorizado. E quais são essas 3 condições? Vamos lá olhar novamente no enunciado. A primeira é que a envergadura da aeronave ela tem que ser no máximo igual à medida da largura da pista. Então significa que ela não pode ultrapassar, né, a largura da pista. E ali no comando falou qual é a largura da pista. Falou que a largura é de 0,045 quilômetros. E como é que eu transformo isso daqui em metros? Para transformar de quilômetros em metros é só multiplicar por 1000. Então 0,045 multiplicado por 1000 dá 45. Isso significa que 0,045 quilômetros corresponde a 45 metros de largura. Então, olhando essa primeira condição, significa que a envergadura do avião não pode passar de 45 metros. E quando a gente olha ali a tabela, a gente percebe o seguinte: na envergadura, nós temos ali o valor máximo de 39,5. Né? Essa é a maior envergadura ali que nós temos na questão. Então significa que todos esses aviões, pelo menos em envergadura, eles podem pousar, pelo menos nesse critério da envergadura. Vamos para o segundo critério. O comprimento da aeronave deve ser inferior a 60 metros. Então significa que esse comprimento, né, da aeronave não pode ser maior que 60 metros. E quando a gente observa lá na tabela os comprimentos, todos são inferiores a 60 metros, exceto o modelo D. Repare que o modelo D nós temos ali 61,5 metros, ou seja, está passando os 60 metros, então a gente já pode descartar ali a aeronave de modelo D para o pouso nesse aeroporto. Bom, e o terceiro critério ali é o critério de carga máxima, né? Essa carga máxima ela não pode exceder 110 toneladas. Isso significa o seguinte: ela pode ser até 110, mas ela não pode passar essa marca, esse valor. E aí, observando a tabela, a gente percebe o seguinte: o modelo A está ali no limite, né, 110 toneladas, porque 110 mil quilogramas, que é o que a tabela nos diz, significa que é 110 toneladas. Então, o modelo A ele pode, tá? Ele está ali no limite, mas ele ainda pode pousar nessa pista. O modelo B, né, nós temos 95 mil quilogramas. 95 mil quilogramas corresponde a 95 toneladas, né? É só dividir por 1000 que aí você sabe qual é o valor de quilogramas em toneladas. Pega o valor, divide por 1000 e aí você vai encontrar. Então 95 mil dividido por 1000 dá 95 toneladas, né? Então o modelo B também pode. Então o modelo A pode, o modelo B também pode. O modelo C não pode, né?
Por que o modelo C não pode? Porque ele tem ali uma carga máxima de 121.000 kg, e isso corresponde a 121 toneladas. Então ele ultrapassa ali a carga máxima na qual as condições de segurança nos orientam. Então esse modelo C ele está descartado. O modelo D, a gente já descartou ele lá no comprimento, né? Então ele não pode pousar. Na carga máxima ele até poderia, na carga máxima e na envergadura, porém, como o comprimento dele excede os 60 metros, então ele já está descartado. E o modelo E, né, o modelo E, ele também ali ele vai exceder na carga máxima, isso porque ele tem uma carga máxima de 120 toneladas e essas 120 toneladas impossibilita ali de pousar nessa pista, né? Isso porque as condições ali impedem, né, esse pouso. Então, pessoal, feita a análise, a gente notou que apenas os aviões de modelo A e B podem pousar nessa pista. Então a alternativa correta é a alternativa de letra B, certo? A letra B é a alternativa correta para essa questão. Então, pessoal, essas duas questões foram bem simples. Eu queria agradecer a todo mundo que está vendo o vídeo, está curtindo, deixando o like. Se você ainda não fez isso, faça isso para que me motive a estar postando vídeos, né, frequentemente. E no mais é isso, galera. Se vocês gostaram das questões, compartilhem com os amigos de vocês e até a próxima.